Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Por Trás do Resultado. Aqui é a continuação daquela primeira parte, hoje a gente está indo para a segunda parte aqui, que o papo foi muito bom, a gente saiu daqui falando, caramba, tinha muito mais coisas para falar e tal, então eu estou de volta aqui nessa segunda etapa com o Cláudio, com a Amanda e com a Ângela. Vocês quiserem dar um oi pro pessoal? Oi, pessoal, é um prazer continuar com essa troca de ideias aí para vocês aprenderem melhor. Olá, pessoal! Estamos aqui de novo para continuar trocando ideias e se desenvolvendo cada vez mais. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui novamente, compartilhando ideias com vocês, tendo trocas aí do ramo comercial, do nosso dia a dia, da parte de vendas e agregar aí também, não só no nosso dia a dia, como no dia a dia de vocês também. Bom, aquele dia lá, no último podcast, a gente ficou com várias coisas que faltaram a gente falar, né? Então, só que aconteceu uma coisa ao longo desses dias, né? Que foi esse vídeo bem legal lá que contou com o Salles, que foi um patrão versus 30 demitidos e tal. Então foi um tema legal que acho bacana a gente aprofundar nesse tema aqui, a gente trocar uma ideia sobre, porque remete muito ao nosso dia a dia. Eu vi coisas ali que eu me identifiquei bastante, coisas da quais eu concordo, que eu discordo e tal, e eu também queria ver a ideia de vocês sobre isso. Eu acredito que todos aqui assistiram, né, pelo que a gente conversou. Sim. Eu queria ver com vocês, o que vocês consideraram de mais impactante. Eu vou aprofundar também o que eu achei mais impactante ali daquele bate-papo, que achei bem bacana. O que vocês acharam mais impactante daquele vídeo? O que eu achei de mais impactante, que assim, quase todo mundo, tá? Das 30 pessoas que tinham ali, todo mundo tinha uma justificativa porque foi mandado embora. Ninguém assumiu a culpa. Ninguém chamou a responsabilidade. Falou, eu fui mandado embora porque eu errei, mas eu aprendi nisso para o próximo emprego que eu vou estar, para minha evolução. Todo mundo jogou a culpa no empresário ali no momento. E ninguém chamou a responsabilidade. Ó, eu aprendi, eu vou evoluir para a próxima empresa. Porque às vezes você pode falhar. Isso aí, falhar é humano. Mas ninguém jogou a responsabilidade para si mesmo. Jogou a responsabilidade para o próximo. Eu não dei resultado porque o empresário não acredita em mim. Não colocou a culpa em si próprio. Sim, e o ponto, assim, aí um ponto importante, que foi a questão que ele colocou, resultado, né? E é uma coisa que a gente prioriza muito na área de vendas, no setor comercial. Então, as pessoas estavam ali descontando frustrações delas, mesmo frustrações pessoais, para o ambiente de trabalho, né? Então, terceirizando a culpa para outra pessoa, até mesmo para o gestor, para o diretor da empresa. Então, é como ele falou, assim, como que eu vou manter uma pessoa e... Tipo assim, manter uma família, tentar ali na pessoa, sendo que ela não tá dando resultado, e deixar outras 400 famílias, né, pra trás. Sim. O que eu faço com essas outras 400? E eles não entendem isso, né? Então eles debatem com ele, não, que ele está errado, que ele tem que ali pegar a ovelhinha negra, né, pegar ali o diferenciado e ficar apoiando, e a gente sabe que não é assim que funciona no mercado, né? Então, quando você é contratado ali pra você fazer uma função, seja no comercial, o primordial é você entregar resultado. Então não tem como manter uma pessoa num setor, numa empresa, que não dá resultado nenhum, né? Então, eles chegaram ali, né, com várias armas na mão pra falar pra ele. Tem pontos que a gente entende o lado dele também, tem pontos que a gente não concorda, mas assim, na minha visão, pra mim ele tá, tipo assim, 95% correto. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção é que as pessoas ali estavam tão abraçadas nas frustrações delas que ninguém enxergou uma oportunidade. Por quê? Eles estavam em rede nacional. Pelo que eu entendi, todos estavam desempregados. Então, além do Thales, que é um grande empresário ali, com muitas vagas de emprego, porque foi uma coisa que ele frisou durante a entrevista toda, que ele tinha muita oportunidade de trabalho na empresa dele, tinha muitos empresários, CEOs, donos de empresas, também assistindo aquele podcast. Então, era uma virada de chave. Na verdade, eu vi um rapaz que concordou com ele em algum momento, mas era uma virada de chave. Então, as pessoas poderiam ter criado oportunidades para elas naquele momento, mas elas estavam tão abraçadas nas frustrações delas que elas não enxergaram nenhum tipo de oportunidade. Inclusive, tipo assim, esse rapaz, pra você ver, né, de 30 pessoas, uma pessoa só chegou lá e escutou o Thales, né, escutou o que ele tinha pra falar, entendeu o ponto de vista dele, compreendeu, tanto que ele conseguiu depois uma vaga de empresa no mercado, hoje ele
posta conteúdos, inclusive, do ramo dele, do segmento dele, e tá fazendo sucesso. Então é exatamente isso, enxergar a oportunidade. As outras pessoas só se... O intuito delas foi atacar ele, porque você é empresário, você não liga pro vendedor, não liga pro funcionário, ficar atacando ele ao invés de criar algo ali que poderia melhorar, né, a vida deles ou conseguir uma oportunidade bem melhor aí no ramo, né, no segmento. E é muito louco pra mim, porque todo mundo ali falava com muita convicção, né, de que Sim. tava certo. Isso foi o que mais me chamou a atenção, mesmo o cara colocando fatos, dados. Todo mundo assim, tô certo e pronto, acabou. Eles realmente abraçam, eles levam aquilo como uma verdade pra vida deles. Isso, assim, me assustou muito. Ver que as pessoas chegam a esse ponto. E vocês acham que isso é exclusivo de funcionários demitidos? É exclusivo de funcionários operacionais? Não. Então, porque a visão que eu fiquei, eu vi vários cortes e tal, eu vi que o grande foco foi dividir entre empresário, líder e funcionários, equipe operacional. Porém, o que eu observei, na verdade, é o seguinte, é mentalidade. Porque, assim, a mentalidade próspera, ela faz o quê? Ela aceita o erro, ela entende, ela gosta do erro tá nela, porque é muito mais fácil você corrigir um erro que está em você do que no outro. Então ela aceita o erro, se autorresponsabiliza e busca melhorar, busca evoluir. Com isso, você está num processo de evolução constante. Se você tem aquela facilidade de reconhecer seu próprio erro, constantemente você está sempre evoluindo. Se você é aquela pessoa que justifica todas as suas falhas, você terceiriza as suas responsabilidades, as coisas ruins que aconteceu para você, é sempre culpa de alguém, não tem como você prosperar. E por que eu falei se isso é exclusivo, se vocês acham que isso é exclusivo de funcionário, de operacional, seja o que for? Porque eu, no papel que eu tenho hoje de CEO de empresa, de empresário, eu vejo muito isso em lideranças acontecer. Eu vejo muito líder que responsabiliza a equipe, responsabiliza às vezes um indivíduo da própria equipe pelos números que são pertinentes ao seu setor. Então eu não considero que seja exclusivo de quem é o liderado. Existe muita liderança que tem um problema sério de reconhecer suas falhas, de querer aceitar o próprio erro e se desenvolver. Então não é exclusivo de uma única parte. O que eu vejo hoje no mercado, um dos grandes problemas é o ego. Porque as pessoas hoje, baseado no ego, eu já vi gestores, sim, mandarem pessoas embora em forma injusta, por conta do ego. Alguém que ou enfrentou, ou teve um posicionamento mais forte, alguém que não quis gerar uma proximidade, coisa assim do tipo, e toma uma decisão errada baseada em ego. Assim como eu já vi também pessoas que não aceitam sua própria falha também por causa do ego. Foi mandado embora sim, porque fez alguma cagada, não entregou um número, alguma coisa, mas o meu ego não me permite assumir isso, né? Então, hoje um grande problema no mercado que eu vejo é o ego. Vocês já têm lidado com esse tipo de situação? Vocês já identificaram, tem alguns exemplos aí no dia a dia de vocês? Bom, eu ia falar exatamente essa parte da liderança, porque isso influencia muito, né? E a questão do ego, acho que tem situações e situações, né? Então, assim, tem casos, por exemplo, que às vezes a gente tem um vendedor na nossa equipe que ele desenvolve muito melhor e tem um líder que fica com aquele medo, né? Tipo assim, eu não vou deixar essa pessoa fazer isso porque vai que ela quer o meu lugar, né? Se eu cheguei aqui, não quero que ela chegue também. Eu acho que muitos líderes pecam nessa parte por conta disso. Você tem um ego muito elevado, eu sou melhor e ninguém vai pegar o meu lugar. E pelo contrário, né? Se você lidera, você quer que pessoas cheguem em patamares maiores, a pessoa suba de degrau em degrau para chegar em um cargo também muito almejado por eles também, né? Porque eu acho assim, um vendedor que tem a visão, ele sempre almeja uma gestão, né? Se ele quer crescer ali dentro de uma empresa, ele não quer ser vendedor para sempre. Ele tá ali melhorando para ele alcançar um cargo maior. De situações assim, eu acho que eu ainda não passei, né, ainda no meu cargo de liderança, mas eu acho que é uma coisa que pode ocorrer. E a mentalidade, a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem uma mentalidade de que você é o líder e você está ali liderando para que essas pessoas também liderem um dia, né? Uma equipe também. Então, é essa mentalidade que você tem que ter para transformar ali, para transbordar entre eles. A verdade é que, assim, que o gestor tem que ter, é isso que a Ângela complementou bastante. É não ter medo de desenvolver as pessoas. Desenvolver com o seu conhecimento. De mostrar como que você cresceu. Como que você subiu para a liderança. Passar para a equipe isso. Formar na equipe capitões. Sim. Que isso, você formando isso na equipe, capitões, envolvendo as pessoas, porque tem pessoas ambiciosas que estudam tudo. Isso, as pessoas vão te ajudar com ideias.
Não é só você você tá de frente. Lógico, você vai passar feedback, você vai desenvolver as pessoas. Mas, por exemplo, os capitães também têm outras visões. E eles podem dar uma opinião, passar alguma coisa que você não está enxergando naquele momento. Isso pode ser crucial também para bater a meta. De não ter medo de alavancar essas pessoas. Dessas pessoas, porque assim, a única coisa que vai derrubar o gestor é se o gestor não dá resultado. É a única coisa que vai derrubar. Não é que a outra pessoa está desenvolvendo mais na equipe dele. E isso mostra como que ele está desenvolvendo pessoas, criando líderes para futuramente novos cargos dentro da empresa. Mas, para mim, o grande lance da liderança é você desenvolver pessoas, né? Sim. É você fazer com que pessoas façam o que você consegue fazer e, na verdade, até melhores, né? Porque a gente precisa passar esse bastão para frente, essa é a ideia de uma liderança. Até porque se eu não conseguir replicar o que eu faço, não faz sentido, ou o que eu sei não faz sentido eu ser uma líder. Para mim, não faz sentido. Então, a ideia do líder é justamente você desenvolver pessoas, você conseguir fazer com que as pessoas consigam replicar aquilo que você faz. Então, eu acho que isso, pelo contrário, isso faz parte da gestão. Eu não concordo que um líder só tem que estar em resultado. Eu acho que a função de um líder é desenvolver pessoas. E aí, puxando aquele gancho sobre a gente sempre terceirizar a culpa, eu vi em algum lugar, não me lembro aonde, uma frase que falava: não justifique o que te piora. Então, hoje eu sigo uma linha de raciocínio de não justificar aquilo que me piora e sempre tentar puxar a culpa pra mim, que é justamente o que você falou. Quando eu tá em você, fica muito mais fácil você ajustar. Então, eu tô sempre procurando não justificar o que me piora, porque eu acho que é nisso que a gente peca. Sempre querer achar um motivo, ou uma desculpa, ou uma causa pro erro. Então, eu acho que a linha de raciocínio mais fácil é não justificar aquele erro, não justificar o que tá te piorando de alguma forma. Eu acho legal um ponto também que, assim, se você na sua equipe, um vendedor, que ele se desenvolve mais, gera até um incômodo em você mesmo. Porque se você é um líder que você, sei lá, não estuda mais, por exemplo, não pesquisa coisas novas para colocar na equipe, e essa pessoa fala assim: nossa, mas nem eu que sou líder faço isso. Então gera um incômodo em você, para você também começar a se desenvolver mais, né? Porque, assim, claro, aí tem líder que pega esse gancho para um lado positivo, tipo, não, eu vou estudar mais, vou fazer isso, pede até mesmo indicação pra pessoa, falando: onde você tá fazendo isso que eu também quero fazer, pra me aprender também, então isso é bacana. E já tem o líder que fala assim: não, eu já vou começar a deixar mais essa pessoa de canto, porque ela tá querendo saber mais do que eu, a gente tem essa mentalidade, acaba se perdendo, na verdade, né? Então, isso que acontece, se acontece numa empresa, vai acontecer, é uma pessoa que não consegue avançar pra frente, né, se tendo esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento. Isso aí que você colocou é legal, porque assim, ó, o pensamento que eu tenho é: você não leva ninguém aonde você ainda não chegou. Sim. Então, como que você, como líder, você quer colocar alguém em um determinado patamar se nem você atingiu aquele patamar, né? Então, todo líder, na verdade, ele tem que ser seguro. Ele tem que ser forte. E como ele vai ser seguro e forte? Ele tem que estar sempre se desenvolvendo. Ele não pode estagnar, para não acontecer esse exemplo que você deu. Uhum. É um liderado superá-lo. Por quê? Porque senão ele perde, ele deixa de ser referência. Então, eu preciso chegar em um determinado patamar para conseguir puxar as pessoas junto comigo. Então, esse desenvolvimento ele tem que ser constante. Um outro ponto que vocês colocaram aqui, que eu vi que remete um pouco, é o fato do saber ouvir. O ego muitas vezes bloqueia o nosso ouvido. Eu já vi pessoas deixarem de receber ótimas informações de pessoas incríveis, com muito mais bagagem e experiência, simplesmente barrando a informação. Ah, não, fica tranquilo, eu já sei. Ah, não, com aquela sensação de, vai se meter no que eu sei e tal. Então, assim, eu tiro a minha vida como base. Os principais pontos, as grandes ideias que eu tive, as grandes ações de empreendedorismo, liderança, soluções, não vieram de mim. Muitas vezes vieram de alguém ter falado algo, eu ter permitido ter essa escuta ativa para poder ouvir as pessoas e me entregarem. Se algum momento eu anular todas as informações que eu me permiti ouvir de outras pessoas, independente de cargo, função, de onde seja tal, vai ter muita coisa que não agregou, mas se eu eliminar 100% de tudo que eu já ouvi, eu também vou eliminar muita coisa boa que agregou na minha vida. Muitas ideias incríveis. Então, a gente tem que também policiar muito essa questão do ego. Cara, fica com o ouvido aberto para ouvir todo mundo. Independente de quem seja, todo mundo tem algo para agregar. E às vezes, uma simples frase, uma simples ideia que naquela hora dá uma doidinha no ego, mas você fala: não, deixa eu ver se realmente faz sentido. E você vai atrás e uma informação que veio do nada, assim, às vezes no almoço, pode transformar uma realidade, transformar sua vida, transformar seu trabalho, um resultado. Então o ego, acho que ele remete até nessa questão do ouvir, né? E a parte, tudo isso também remete para mim à força. O que isso quer dizer?
Pra mim, quanto mais forte a gente menos vontade de revidar a gente tem. Quanto mais forte nós somos, mais vontade de desenvolver outras pessoas a gente tem. E pessoas fracas já é o oposto. Pessoas fracas, elas, se são atacadas, já querem revidar. Se são, não querem desenvolver ninguém, porque sabe que é fraco. Então, a liderança que não tem vontade de revidar, quando vê algo, fala, meu, nem vale a pena revidar nisso aqui. O foco é tentar contornar e extrair algo de bom. Aquela pessoa que quer desenvolver pessoas, nada mais é para mim do que um baita sinal de um líder muito forte. Então, esse tipo de liderança também, para mim, ela remete muito à força. E eu vou deixar uma pergunta para vocês, assim, ó. Vai gerar uma reflexãozinha. O que vocês acham que torna um líder forte? Transforma uma pessoa e fala, agora eu sou uma pessoa forte, ou eu vou me tornar alguém muito forte. Vocês têm algo assim sobre isso? Eu acho que a resiliência e principalmente a humildade. Resiliência porque a gente precisa saber se transformar mediante as situações. E principalmente humildade para aprender, reconhecer e recalcular rotas. Então eu acho que isso é fundamental para um líder forte, porque ninguém nasce líder, todo mundo aprende e a gente aprende como? Com erro. Então a gente precisa ter resiliência para recalcular a rota, reconhecer que está errando e humildade para reajustar esse processo. Então eu acho que isso é fundamental para um líder forte. E fizeram até essa pergunta também para mim. Falou que como que é ser um líder forte? Eu falei assim, ó, seja curioso. Seja curioso, aprenda mais, estude mais que os outros. Você tem que estar numa curva de aprendizado todos os dias, para você passar isso para as pessoas. Porque às vezes a gente, já tô líder, então eu não preciso, eu já tô mais que o vendedor, não preciso aprender mais nada. Mas tem as pessoas, você líder, você vai liderar, por exemplo, e as pessoas estão ali esperando alguma coisa sua para aprender a mais. Então, você sendo curioso, você vai aprendendo mais, você vai estudando mais. E para mim, um líder forte é desse jeito. Quanto mais conhecimento que tem, vai mostrar de quanta autoridade que tem para os outros. Vou seguir como exemplo, né? Falar, olha, é meu líder. É meu líder. Se sente seguro de estar na equipe dele, entendeu? Pode estourar qualquer problema, mas eu tenho meu líder que pode passar uma direção. Pra mim, tem uma frase que tá na minha cabeça até hoje, quando eu me tornei líder, né? Que é assim, seja a líder que você gostaria de ter. Então, eu levo isso muito como referência, não terceirizar a culpa de algo não entregue, de algo feito. Então, assim, ter a humildade e paciência também, eu acho que isso é primordial. Porque a gente sabe como é o nosso dia a dia, todo dia é um dia diferente, acontece várias coisas, várias situações. E se você é uma pessoa que não tem paciência para lidar com aquilo, você afeta você afeta a sua equipe, e aí acaba virando um caos, né? Então, tenha paciência, seja humilde também, concordo muito com essa parte, de você, ainda mais líderes que vendem. Então, se você é um líder que você dá grandes resultados, tenha a humildade de reconhecer também o seu vendedor. Quando ele atinge grandes resultados, você também. E isso faz totalmente diferença, né? Então, o vendedor, ele espera ser ali reconhecido pelo que ele fez, pelo que ele entregou. Então, eu acho que ser um líder forte é isso. Você ter na sua mente que você tem que ser o líder que você gostaria de ter. Será que eu tô sendo um bom líder? Será que eu gostaria que o meu líder me tratasse dessa forma? Se eu gostaria de receber um feedback dessa maneira? Será que eu gostaria de trabalhar um dia a dia comigo? Eu gostaria, será um ambiente tranquilo? Então eu penso muito nisso, eu tento colocar isso em prática todos os dias com a minha equipe também. E você já é essa pessoa? Você gostaria de trabalhar com você todos os dias? Eu gostaria. Ah. Hoje eu gostaria e eu estou me aperfeiçoando mais para continuar. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço e eu tô todo dia tentando me adaptar às novas coisas, estudando, procurando o que eu posso fazer melhor. E hoje, com a minha liderança, eu gostaria de ter uma líder como eu. Então hoje eu posso falar isso. Tem uma palavra que a Amanda falou, que assim, eu não vou nem falar no conceito de liderança. Vou falar de ser humano mesmo. Ser humano, assim, ó. Uma vez eu ouvi uma pessoa que ela me ajudou a exercitar muito isso, é que a gente começar a enxergar a nossa vida como um livro e como capítulos. Então, o que eu acredito que torna uma pessoa forte, não só líder, uma pessoa forte, é a gente ter resiliência. E como que eu, Bruno, qual que é a ferramenta, o hack mental que eu uso para ter resiliência? Quando eu estou num momento muito difícil, um momento muito desafiador, eu penso, eu estou em determinado capítulo. Mas, lá na frente, eu vou estar em outro capítulo, já vou ter passado por esse. Porém, este capítulo mais desafiador que eu estou neste momento, vai ser um dos mais bonitos.
Então vai ser aquela história épica, vai ser o maior desafio que foi vencido e tal, e vai ser aquele capítulo de desafio que eu vou contar para as pessoas, que eu vou inspirar as pessoas ao meu redor, vou contar para minha filha, para os meus netos, para quem, se eu tiver liderados lá na frente, vai ser essa história que vai dar toda a força, toda a inspiração, vai ser um dos capítulos mais bonitos. Então eu gosto muito de enxergar as coisas dessa forma, porque eu aprendi que o que diferencia uma pessoa forte de uma pessoa fraca? A pessoa forte, ela conta a história dela, ela conta as coisas dela sobre o que ela fez acontecer. A pessoa fraca, o que ela faz? Ela conta a história dela sobre o que aconteceu com ela. Ah, aconteceu tal coisa comigo, então por isso eu tô nessa vida. Ah, e o cara que é vencedor, ele conta tudo que ele superou, tudo que ele venceu. Então foi muito do que a gente viu até naquele vídeo que a gente tava falando, né? Sim. Pessoas que contaram, ai, aconteceu isso comigo, ai, aconteceu assado, fui injustiçado, fui mandado embora do dia pra noite e tal. São as pessoas do, ai, aconteceu tal coisa comigo, mas eu não vi ninguém ali falando, não, minto, vi alguns casos as pessoas falando, eu fiz isso, tal. Ali foram os poucos casos que eu vi que o Salles, inclusive, ele até valida. Não, então no seu caso, se você fez isso tudo mesmo, foi injustiça. Porém, os casos que as pessoas só falam, ah, aconteceu isso comigo, tal. Você vê o tipo de pessoa mais fraca ali, né? Já que a gente tá nessa troca de liderança, enfim, experiências, eu queria trazer uma pauta que pra mim, confesso que ainda é uma incógnita. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que ambição, a pessoa nasce ou a gente consegue desenvolver isso em alguém no comercial? Vou responder essa sua pergunta. Assim, tem 2 pontos. As pessoas nascem com ambição, mas tem outro ponto importante também. Por exemplo, se eu contratei uma pessoa sem ambição, depende muito da minha equipe comercial, como que ela é. Se eu coloco essa pessoa, que ela não tem muita ambição, numa equipe comercial, que eles têm fome de vitória, estão batendo a meta, estão ganhando dinheiro, automaticamente essa pessoa cria ambição também. Vê que é possível ganhar dinheiro, entendeu? Mesmo ela não tendo essa ganância das vidas anteriores dele. Se você coloca num ambiente, se você tem um ambiente desse jeito, uma equipe desse jeito, com fome de vitória, fome de bater a meta, fome de dinheiro, automaticamente essa pessoa vai criar essa ambição junto. Se você coloca numa equipe desanimada, a pessoa falando mal, tudo, automaticamente essa pessoa vai se jogar para baixo também. Tem 2 pontos. Ela tem pessoas que já nascem com ambição, mas dá para criar. Não é uma técnica, tá? É um contexto. É um contexto da equipe. Não é assim, dá para criar ambição na pessoa. Se sua equipe tiver com essa ambição, todo mundo tiver correndo para a mesma linha, aí dá para criar. A pessoa seria influenciada pelo ambiente? Sim, perfeito. Isso mesmo. Bom, o meu ponto já é diferente, eu tenho uma visão diferente dessa questão. Eu acho que a pessoa, ela nasce ambiciosa. Eu acho que isso é da pessoa mesmo. Porque, assim, o ambiente, ele contamina a pessoa tanto pro bem quanto pro mal. Só que eu acho que são poucas pessoas que estão num ambiente que ela pega aquilo pra ela. Eu acho que as pessoas tendem muito mais a pegar o negativo do que o positivo. Porque ela sempre tá atendendo a cair sempre tá numa zona de conforto. Então, pra mim é mais confortável, por exemplo, tá todo mundo falando disso mal, também vou falar. Porque pra mim é mais confortável falar isso. Do que ela não. Por exemplo, se tiver 10 pessoas falando algo negativo e tiver 2 algo positivo, qual lado a pessoa vai? Geralmente Sim, é com muito certeza. difícil, a não ser que a pessoa esteja numa mentalidade muito boa, seja assim, tenha ambição mesmo com ela, falar, não, eu tô ali entre aqueles 2, não tô aqui entre os 10. Então eu acho que a pessoa, ela nasce ambiciosa, eu acho que ela não desenvolve isso, até porque a gente hoje, em questão de contratações, a gente, é igual a gente falou até no podcast passado, né, o brilho no olho eu não consigo colocar em ninguém. Então isso é da pessoa, ela tem que ter. Porque tem pessoas que tá confortável ali, ganhando ali no dia, eu ganho isso, pra mim tá bom. Então eu não tenho ambição de crescer, isso aqui pra mim tá ótimo, é minha zona de conforto aqui, eu não vou sair daqui, né? Então eu acho que isso é da pessoa mesmo, eu não acredito que a gente consiga empurrar essa questão na pessoa. Eu acho que a pessoa já tem, a gente pode ativar isso nela. Ela tem ali algo ali guardado nela e ela não ativou. E aí quando ela vai para um ambiente que tem muitas pessoas ambiciosas, essa chave vira, e vira de uma forma rápida. Mas quando a pessoa não tem, é muito difícil, você demora a colocar isso na pessoa. Então eu acho que é assim, um pouco complicada essa questão. Eu tenho um ponto diferente do seu. Sim. Eu já não concordo muito assim que a pessoa nasce. Eu acho que a ambição é uma coisa que a pessoa desenvolve. Que eu acho que a ambição ela vem de uma pessoa
determinada, corajosa e que não seja preguiçosa. Sim. O que eu quero dizer com isso? Eu vim de uma origem bem simples. Meu pai ele era policial da Polícia Militar e ele fazia os bicos de segurança à noite. A gente não tinha grandes perspectivas financeiras. Eu nunca imaginei atingir patamares que eu atingi. Então eu não tinha ambição. Quando era jovem, eu não tinha ambição. Para mim, eu já meio que enxergava como seria a minha vida. Mas uma coisa que eu tive sempre foi muita disposição. Eu sempre tive um grande exemplo dentro de casa, uma pessoa que tinha 2 empregos, trabalhava pra caramba. Então eu sempre trabalhei mais do que as outras pessoas. Eu sempre me doei mais do que as outras pessoas. Consequentemente, isso começou a gerar frutos a mais. Frutos que eu não esperava. Eu comecei a ser reconhecido, tal, por conta de trabalhar mais que as outras pessoas. E isso foi trazendo coisas que eu não esperava. Foi gerando uma rapidez em conquistar certas coisas que eu nem tinha perspectiva, não tinha a ambição de certas coisas acontecendo. Só que à medida que as coisas vão acontecendo, aí a janela começa a abrir para você. Aí você começa a olhar para novos horizontes. Então, assim, se eu tivesse ficado no comodismo da região onde eu cresci, do meio que eu vivi e tal, as pessoas que eu andava, os meus amigos e tal, eu talvez não iria ver essa janela de horizontes. Mas por ter um bom exemplo dentro de casa, eu sempre trabalhei muito. Esse trabalhar demais me abriu portas, oportunidades das quais, quando eu abri a janela ali, eu vi horizontes que outras pessoas perto de mim não enxergavam. Então, ver esse horizonte, aí você quer ver, você viu uma coisa bonita ali, tal, você enxerga que sim, é possível. Então, dali eu comecei construindo ambição, e a ambição ela vai galgando, vai por etapa. Tem aquela coisa que é absurda, né? A pessoa é um sonho absurdo. Agora, eu acredito que quando você vai indo por etapas, conquistei isso, vou pro próximo plano, conquistei aquilo, vou pro próximo plano, tal. Então, eu acredito que a ambição ela vai sendo construída aos poucos. E também tem o fato do que existe uma diferença da ambição, ostentação e ganância. Para mim, a ambição, a pessoa ela quer crescer, ela quer conquistar e tal. E o que move muito a pessoa que tem ambição? O que faz bem para a pessoa que tem ambição? O transbordar. Hoje, a melhor parte que eu tenho das coisas que eu conquistei não é quando eu adquiro coisas para mim. É quando eu transbordo para alguém. É quando eu vejo que eu consegui transformar algo ao meu redor. Ou para minha filha, para os meus pais, ou para as pessoas que eu às vezes consigo criar ou gerar oportunidade e tal. Ganância para mim já tem a ver com caráter. Aquela pessoa que faz de tudo por dinheiro, seja o que for, tal, tem a ver com caráter. E ostentação, para mim, essa é a parte mais triste. Que é aquela pessoa que ela é totalmente ligada a bens materiais. Ela não é ligada a transbordar, sim, ela é ligada a reter o máximo possível para ela e só nela chega uma hora e não satisfaz mais. Não tem mais produtos, não tem mais marcas. É aquela pessoa que a gente vê por aí que depois está triste, está precisando fazer algum tratamento, alguma coisa assim. Por quê? Porque perdeu o propósito. Quando você transborda, o céu é o limite. Tem muito lugar para transbordar, né? Então, a minha visão sobre ambição é essa. Ela se constrói e depois ela se mantém através de um propósito muito bom, o de transbordar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, por exemplo, você falou do ambiente familiar, né? Então, você acha, por exemplo, que isso vem desde o lar da sua casa? Então, tipo assim, você falou que viu, sua mãe tinha dois empregos, então isso veio a te influenciar a também querer fazer isso. Então, você acha que vem desde a criação da pessoa ali, da família? Porque, por exemplo, tem gente, por exemplo, que passa muitas dificuldades na vida e tudo também, e dali fala assim, não, eu não quero essa vida pra mim, eu quero mudar de vida, eu vou atrás disso pra mim e vou fazer o meu caminho. Então, você acha que vem desde a criação da pessoa ali, dos pais, da forma que eles são exemplos ali pros filhos também? Eu acho que tudo gira em torno de influência. Nada é 100%. Por exemplo, eu já vi ótimos pais e tiveram filhos que se desviaram. Eu já vi pessoas que não têm pais ou não têm um bom lar e estouraram na vida. No meu caso, referente a trabalhar, eu falo, eu nunca tive preguiça de trabalhar por causa do forte exemplo que eu tinha dentro de casa. Sim. Então isso me influenciou para ser uma pessoa de trabalhar. Eu tinha vergonha de pegar um atestado. Porque assim, eu chegando em casa, eu mal via meu pai porque ele tinha 2 empregos, não faltava em nenhum, não atrasava. Eu chegar em casa com um atestado para ficar em casa lá, isso para mim era vergonhoso. Então isso me influenciou na questão do trabalhar. Então eu acredito muito sim. Assim como também, vai muito do contexto, né? Aí eu acho que é uma linha muito ampla, assim. Muito ampla, Por exemplo, porque ao mesmo tempo, eu tô falando do exemplo dentro de casa. Eu sempre tive exemplo muito forte dentro de casa. Mas as regiões onde eu cresci, os exemplos não eram muito bons. Os exemplos, pelo contrário, eram exemplos bem pesados, bem ruins, assim. E ainda assim eu conseguia ter amizade com todo mundo, só que sem me influenciar para as coisas que as pessoas colocavam. Teve momentos que a hora que eu comecei a
a destoar das pessoas, teve momentos aí que o ambiente começou a ficar desagradável pra mim. O que eu quero dizer? Eu lembro que na época acho que a palavra era pelego, que era basicamente o puxa-saco, que se trabalhava demais, tal, essas coisas e tal. Sim. Eu era o cara que eu saía de manhãzinha de casa, chegava 11 horas da noite porque eu trabalhava e estudava, e os caras estavam lá numa escadinha que tinha tal. Naquela época eu virei o pelego, porque eu trabalhava e estudava demais. Chega uma hora você começa a destoar do ambiente, chega uma hora ele fica desconfortável. Mas a transformação, ela pode vir em qualquer ambiente que você tá. Vai chegar uma hora que quando você transformar, vai incomodar pessoas. Aí, ou você volta pra trás pra se encaixar dentro daquele ambiente, ou você vai aprender a distanciar e deixar pra trás outras situações. Né? Então tem aquela frase, né? Você só percebe o quanto o ambiente te afeta quando você sai dele, Sim. né? Então é uma frase que isso é uma frase que tá bem na minha cabeça nos últimos meses, né? Porque a gente, inclusive, a gente faz dessa parte de liderança nossa vida pessoal mesmo. Então, quando a gente começa a mudar também os ambientes, entrando nessa pauta, começa a mudar nossa mentalidade, a gente conhece pessoas também do seu ramo, igual um vídeo até que você compartilhou com a gente do Flávio Augusto, né? De você estar na mesa com pessoas que têm a mesma mentalidade que você, que almejam cargos também da mesma forma que você, querem chegar em lugares diferentes de você. Então, acho que é bom você estar nesse meio também. E eu queria saber a sua opinião, Amanda. Você fez a pergunta e queria saber o que você pensa também. Olha, eu reconheço que pra mim isso ainda é uma incógnita, porque eu acho que vai depender muito, muito, muito da situação. Sim, eu reconheço, eu acredito que muitas pessoas nascem ambiciosas, mas eu também acho que as questões da vida, os ambientes, conseguem influenciar a ambição nessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que não tem muito recurso, passa muita dificuldade, cresce faltando coisas materiais, eu acho que sim, essa pessoa se desenvolve a ambição, digamos que pela revolta de não ter. Então, de alguma forma, essa pessoa vai desenvolver a ambição porque ela quer ter algo. Também concordo em uma parte com o ponto do Cláudio, mas também tem a questão, né, que a Ângela falou, que é muito fácil a gente se influenciar quando a gente tá num ambiente que é 100% bom, mas tem a questão, dificilmente a gente tá num ambiente onde bom. todo mundo é 100% bom. Então, por isso que eu trouxe essa pauta, porque eu acho que tem muitos lados, muitas vertentes, por isso que eu queria ouvir a opinião de vocês. Assim, a família, assim, também minha opinião, a família influencia bastante. Por que a família influencia bastante? Porque hoje eu sempre lutei pela minha família. Uhum. Sempre eu lutei, eu não trabalho para a empresa, eu trabalho para mim, para dar o melhor para meus pais, que lutou para mim antes. Sim. Eu tenho essa visão. E assim, lógico, tá no ambiente das pessoas que você fala as coisas grandes e as pessoas te mostram para onde você pode ir, é muito bom. Onde você pode chegar, né? Aonde você pode chegar é muito bom. Isso te abre muita cabeça. De as pessoas falar, você fala, pô, eu tô, ó, estou num podcast de gerente comercial. Pô, bacana, ó. Cara, por que você colocou isso, seria bacana. Não só falar, foi lá, bacana, legal. As pessoas te dão dicas. As pessoas, até essas pessoas grandes, te criticam pro seu crescimento. Sim. Onde o ambiente que você tá, tipo, das pessoas que estão ao redor da mesa, tipo assim, essas pessoas, assim, se for seu amigo, te não deu uma crítica, essa pessoa não é seu amigo. Sim. Essa pessoa só quer te agradar. Eu tenho uma pergunta pra você. Pode fazer. Eu queria saber qual foi, assim, a sua maior dificuldade e se teve alguém também que chegou a te influenciar quando você tomou a decisão de criar a Intec. Se tornar CEO da Intec, qual foi a sua maior dificuldade? E se você teve pessoas também com ego elevado do seu lado e falou assim, não, Bruno, isso não vai dar certo, você tá apostando em algo que pode, sei lá, algo que não faz sentido nenhum pra você, e você falou, não, você já tinha uma mentalidade, tipo assim, ou você também chegou a pensar que, será que vai dar certo isso mesmo? Como que foi esse começo pra você? Ó, pra montar a empresa, pra montar a Intec, as pessoas que mais me desencorajaram foram as pessoas que mais me amavam. Então foram minhas pessoas mais próximas de mim foram as que mais me desencorajaram, na verdade. Porque não é por mal. É justamente pela preocupação, aquela questão de não vai trocar o certo pelo duvidoso, fica no seguro, você vai arriscar demais, você vai se endividar, tal, não sei o quê. Aí entra aquela parte que eu falei lá atrás, determinação e coragem. Assim, ou você mete as caras ou você vai ficar na mesma. Então, eu não posso reclamar de eu quero mais se eu não levanto para ir buscar mais. Vai gerar o desconforto, vai gerar o risco, eu posso tropeçar, cair, então vai acontecer. Foi bastante desafiador,
Mas hoje eu vejo que as pessoas olham como inspiração. A parte boa é assim, tem pessoas que tinham cenários parecidos com o qual eu tinha no passado e vem a trajetória e vem se aconselhar comigo. Então eu sempre encorajo. Quem eu puder encorajar para empreender, eu vou encorajar. Mas eu falo todos os riscos também. Então houve isso de praticamente eu ser desencorajado. Eu ser motivado ou apoiado, praticamente não houve. O que aconteceu depois foi assim, ó. Eu sempre trabalhei como administrador de empresas. Eu passei por empresas onde eu era o cara simples, o cara que veio de região periférica, o cara simples, não tinha um baita estudo, baita currículo, mas eu sempre me destaquei muito, estrategicamente, na gestão, na liderança. E os donos, os CEOs acabavam se aproximando muito. Você fala, caramba, você é fora da curva, você é acima da média, um dia você tem que ter seu negócio, tal, não sei o que. Sempre falaram muito, fizeram comigo o que eu faço hoje quando eu identifico a mesma coisa. E isso foi legal. Aí quando eu montei a Intec, me distanciei, geograficamente ficou difícil, eu me distanciei, mas ao longo do tempo eu cheguei naquele ponto de que era o único cabeça do negócio e eu precisava ter referências. E aquilo que a gente fala, assim, a gente precisa ter pessoas acima de nós, perto da gente. Chegou um ponto que, onde eu me coloquei, não tinha. Então eu me forcei, eu fui atrás de procurar esses mesmos CEOs que me apoiaram no passado, eu comecei a me inserir em outros ambientes com outras lideranças, outras cabeças e tal. E isso me ajudou a destravar muito mais. Hoje eu me considero assim, o Bruno que montou lá a empresa versus o Bruno de 8 anos depois, tem uma bagagem absurda. Mas ainda tem um caminho gigantesco. Então por isso que eu continuo sempre buscando formações, capacitações e tal. Mas a parte que eu vou falar que mais me agrega não são as capacitações. Não são as partes técnicas. É estar no meio de pessoas com uma mentalidade mais à frente que a minha e eu me inspirar naquelas mentalidades. Eu fui já em imersões que as pessoas que estavam aplicando a imersão ali é só soco na cara, é só coisa pesada mesmo, só aquele esporro, aquela bronca, tal, não sei o que, e todo mundo adorando tomar aqueles esporros. Uhum. Hoje para mim é totalmente natural ouvir, eu gosto de ouvir porque é assim que eu aprendo, mas eu vejo que dependendo do ambiente que eu tô, eu não posso falar no mesmo tom. Eu tenho que falar num tom muito mais ameno e tal. Então, assim, pra montar eu fui totalmente desencorajado. Então, você tem que tirar uma coragem que não vem de lugar nenhum, tem que vir só de você. E ao longo do processo, quando começou a caminhar, você tem que buscar, sim, uma rede que vai te puxando mais pra cima. Então, eu pergunto porque hoje no mercado o empreendedorismo tá crescendo muito, né? Então tem muita gente empreendendo. E tem muita gente que não tem coragem de começar justamente por isso, né? Porque às vezes as pessoas próximas da gente, nem as pessoas próximas apoiam ali a pessoa para iniciar um negócio, né? Então a pessoa acaba desistindo. E é um bom exemplo que você trouxe também, falar de como você começou, do seu profissional também. E hoje tá aí, né? Onde tá? Queria fazer uma pergunta para vocês, meninas. O que é mais vantajoso na hora de uma contratação? Contratar uma pessoa sem experiência, com ambição, que quer treinar, que quer crescer, ou contratar uma pessoa que tem experiência, mas essa pessoa tem vícios? Olha, eu acho que essa pergunta tem muitas Difícil. vertentes. Primeiro a gente tem uma questão que a gente precisa olhar pro lado da empresa, porque quando a gente precisa de uma nova contratação, a gente precisa significar que a gente está refém ou precisa carente de um resultado. Sim. Então, se eu falar que pegar uma pessoa do mercado que tem bagagem não é mais assim confortável para a empresa, eu vou estar mentindo, porque é uma pessoa que traz um resultado mais rápido. Mas eu também acredito que uma pessoa, uma laranja podre, apodrece o resto que está em volta. Perfeito. É claro que a liderança em si sempre vai tentar trabalhar a personalidade dessa pessoa, enfim. Mas é uma pessoa que já tem vício, né? Então você corre o risco da pessoa estar aberta a moldar aquele vício dela ou não. Mas eu sou a maior defensora de dar oportunidade para quem quer. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas só precisam de oportunidade. Eu sou fruto de uma oportunidade que me deram quando eu cheguei na Intec. Eu só tinha ambição e muita vontade de fazer dar certo. E eu só estou aqui hoje porque me deram oportunidade. E além do que, eu acho que quando você treina uma pessoa, quando você prepara ela, claro que eu não vou falar que 100% das pessoas são assim, mas a pessoa tem uma gratidão tanto por você quanto para a empresa. E o mercado de trabalho é um leão, né? Tá todo mundo atrás de um vendedor bom. Sim, com certeza. E quando você cria esse vendedor, quando é você que cria, que desenvolve esse vendedor, de alguma forma você prende ele, não prende, mas ele fica ali
preso ou, enfim, com você por conta da gratidão que ele tem com a sua empresa, enfim. Então, eu, Amanda, sou muito a favor de desenvolver pessoas e acredito também que seja pelo meu exemplo, né? Porque eu sou uma pessoa que fui desenvolvida, que precisei de uma oportunidade e eu também precisei em algum momento de alguém que acreditou em mim. Eu tive isso. Então, eu sou muito refém. Na verdade, tem que analisar, mas eu sou muito a favor de potencializar um talento. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela é um talento, né? Ela precisa de alguém que aponte que ela tem esse potencial. Perfeito. Bom, na minminha visão, eu acho um ponto bem interessante, porque assim, trazer uma pessoa com bagagem para a empresa é muito importante, justamente pelo currículo que ela tem, pela trajetória, pelas coisas que ela já passou, né? Ela traz ali uma bagagem muito cheia para um time comercial. Só que eu acho que essa pessoa também, ela vem com uma coisa assim, eu sei disso, eu sei de tudo, é assim que eu faço, é assim o meu processo, eu venho dessa maneira, eu falo assim. E cada empresa tem um processo. Então ela vem com esses vícios que é algo que a gente fica um pouco com o pé atrás, assim, e mudar nessa pessoa, né? Porque é uma pessoa que já tá acostumada a fazer aquilo, e por ela fazer aquilo muito bem, ela já vem com isso, não, eu vou fazer dessa forma, é essa forma que eu trabalho. E eu também vou muito pro lado da pessoa, de a gente potencializar mesmo aquela pessoa que quer só uma oportunidade, né? Ela tá ali para se desenvolver, ela quer aprender, então eu acho muito mais fácil também você conseguir fazer essa pessoa dar também muito resultado, porque você vai pegar, você vai ensinar ela ali desde o início e ela tá pronta, tá preparada ali para aprender. Então ela só quer assim, só quer de você assim, me ensina que eu vou dar o meu melhor para aprender, para ficar aqui e me dar essa oportunidade. Então, também quando eu entrei na Intec, o Bruno me deu essa oportunidade para mim, e eu falei assim, tanto que eu tava até conversando com a Amanda esses dias e eu falei assim, quando eu entrei na Intec, eu nem sabia que existia, né, esse segmento. Eu falei, eu não vou conseguir vender isso porque eu nunca nem vi, né, esse segmento. E eu consegui me desenvolver, me ensinaram ali, tinha uma pessoa acreditando em mim, falando que eu ia conseguir, e eu consegui, né? Então, eu acho que essa pessoa, que eu prefiro contratar uma pessoa que não tem experiência, mas que ela seja uma pessoa com ambição e treinável. Eu acho que pra mim hoje faz total diferença. Igual a Amanda falou, né? Uma pessoa que tem bagagem faz diferença também. Mas hoje, se for pra escolher uma das duas, eu fico com a segunda opção. É que também tem uma outra questão nessa pauta, que quando você pega uma pessoa para aprender, essa pessoa também tem um tempo. Tem um tempo de uma curva, E digamos que nessa curva dela, ela não está dando nenhum retorno para a empresa quando a gente fala de resultado. Então, acho que também a gente tem que levantar essa pauta, né? Sim. Às vezes, algumas empresas até têm vontade de fazer isso, mas não tem recurso, né? Porque dependendo da curva de aprendizagem da pessoa, ela demora um pouco mais para se desenvolver. Claro, uma hora ela vai te dar retorno. Aí, quando a gente acredita em alguém, a gente torce para que realmente você tenha um retorno do que você está investindo. Mas eu acho que também tem essa questão. É que são muitas análises, né? É uma pauta, assim, muito analítica. São vários fatores, assim, pra gente fazer entrar numa crítica, assim, num critério. Porque, assim, já aconteceu de vendedores, assim, com o pé na rua, e do nada ele vira uma chave e começa a dar resultado todos os meses, né? Então a gente fala assim, não, acho que não vai dar. E a pessoa vai, bum, né? Estoura e continua dando resultado. Então, às vezes, a gente também perde ali muito vendedor também nessa questão. Então, assim, é uma pauta muito ampla, né? Pra gente analisar. É difícil escolher. É difícil escolher, é difícil, porque cada um tem uma linha de aprendizagem. Até às vezes mesmo um vendedor que tem muita experiência, pelo produto, pelo serviço, ele acaba demorando um pouco mais pra se desenvolver ali, pra ele fazer essa oferta, pra descobrir quem é o perfil de cliente ideal dele também. Então tem muitas frentes aí nessa questão. Eu considerando o meu histórico, eu considero muito mais trazer um potencial, talvez sem experiência, mas com uma mentalidade muito boa. Uhum. Hoje, 90% dos cargos de gestão dentro da Intec são de pessoas que começaram no operacional. Fomos desenvolvendo as pessoas lá dentro. Até porque eu considero uma fragilidade de mercado que existe hoje, isso, a dependência de querer pegar pessoas com experiência. Por quê? As pessoas com experiência que são boas, provavelmente elas estão empregadas. Dificilmente uma boa empresa vai querer perder as pessoas boas que ela formou lá dentro. Então essas pessoas estão empregadas. Claro, tem um caso ou outro, mas assim, eu prefiro pegar pessoas que dê para desenvolver. Por quê? Porque uma mentalidade boa, você trabalha lá muito melhor. E qual que é a fragilidade que eu vejo de mercado? Se você tem um processo de treinamento, um processo para inserir a pessoa na empresa muito bom, você é livre para poder pegar pessoas sem experiência. Você fala, nossa, olha a cabeça que essa pessoa tem, a mentalidade.
eu aplicar esse treinamento aqui que ela vai pegar com o treinamento nosso, qualquer pessoa consegue executar o trabalho, eu consigo pegar qualquer pessoa baseado na mentalidade, na personalidade da pessoa, no caráter da pessoa, e o meu treinamento é tão bom que eu fico livre da necessidade da experiência. Agora, quando eu não tenho um treinamento tão bom, quando eu sei que a pessoa vai entrar, eu vou largar a pessoa ali, a pessoa vai ter que se virar para aprender e tal, aí eu fico dependente da experiência. Então eu considero muita fragilidade das empresas isso. Ah, só contrato com experiência para todas as vagas. Ali basicamente revela uma carência dessa empresa de ter um processo de treinamento melhor. Porque se você tem um bom treinamento, você nem liga tanto para a experiência. Se a pessoa mostrar que ela bate com o perfil, com o posicionamento, com a cultura e os valores da empresa, mesmo não tendo experiência, você com um bom processo de treinamento, você contrata ela tranquilo. Se você não tem um bom processo de treinamento, você fica refém de contratar alguém com experiência. E muitas vezes você não sabe por que essa pessoa está de volta no mercado, né? E também tem aquilo, a pessoa com experiência muitas vezes vem com vários vícios. E não tem nada melhor do que você pegar um potencial para você trabalhar, você desenvolver e ver crescendo. Eu já fiz muito isso. Muitos não dão certo. São muitas apostas que não dão certo. Mas as que dão, dá uma satisfação absurda. Isso que é bom, ter a consciência de você ver pessoas que deram certo e outras que você acreditou no potencial, deu todas as ferramentas, mas ou a pessoa que simplesmente não conseguiu, teve alguma dificuldade mesmo, ou não abraçou aquela oportunidade também como você esperava. Você acredita que na sua experiência como empresário, quando você desenvolve uma pessoa, ela fica grata de alguma forma à empresa, ou também acontece muito de estar desenvolvida, tchau, bem, você já aprendi o que eu queria, deixa eu ir trabalhar ali. Usar com trampolim, né? É. Não, isso acontece muito no mercado, já vi acontecer muito no mercado. Uma vez teve uma pessoa que falou pra mim, eu lembro quando eu saí de uma empresa, e eu achei muito legal que a pessoa pegou e falou pra mim. Eu fui lá pedir a demissão, meio constrangido, que eu tava indo que eu trabalhava em construtoras, fui pra uma outra construtora e tal. E a pessoa chegou pra mim e falou assim: você não faz ideia de como eu fico satisfeito, feliz de ver que eu tô te perdendo para o mercado. Porque eu desenvolvi você aqui dentro. E dá muita satisfação pra mim como líder ver que eu tive sucesso com você. Hoje, o que você pode entregar, ele é muito superior ao que a gente consegue entregar ao seu nível. E saber que fui eu que te desenvolvi, isso me dá uma satisfação absurda, me dá a sensação de dever cumprido. Te perdi para o mercado? Ok. Mas como líder eu aprendi a desenvolver uma pessoa incrível. Então eu vejo pessoas aí que ficam muito frustradas de um profissional sair da empresa dela para ir trabalhar em outro lugar, saiu e montou alguma outra coisa parecida e tal, mas olhando por outro ponto de vista, eu vejo, pô, se a pessoa está nesse nível, nesse patamar, e eu sei que foi alguém que eu ajudei a desenvolver, eu sinto uma satisfação absurda. Porque se eu fiz com aquela pessoa, eu vou conseguir fazer com outras. Se eu fiz com uma, agora eu consigo fazer com 10. Então eu estou muito melhor. Então eu vejo desta forma. Eu vejo acontecer muito sim. Pessoas entram numa empresa, desenvolve, cresce e acaba saindo. Só que eu não levo pro lado doído, não. Eu levo justamente para esse lado. Eu levo, pô, que da hora. Eu desenvolvi essa pessoa. Olha que legal, eu desenvolvi essa pessoa. Consegui colocar ela em outro patamar. Se eu conseguir com ela, porque eu não vou conseguir com outros também. Você é uma pessoa, né, que você investe muito em capacitação na sua empresa. Sim. Para os seus vendedores, para a empresa inteira, na verdade. E eu queria saber a sua visão. Você acha de empresas que investem também? Você acha qual que é o ponto positivo ou negativo, assim, de empresas que investem também nessa capacitação para os funcionários? Ou de empresas que têm a visão, não, o meu funcionário que tem atrás também desse conhecimento. Eu acho que os dois pontos são importantes, mas eu queria saber a sua visão, como você é um CEO que investe nos seus funcionários, né, de conhecimento, capacitação também, cursos, treinamentos. Se eu falar pra você que 100% das pessoas que eu invisto em capacitação tira proveito, é mentira. Mas assim, se eu mando 10, eu vejo que 5 aproveita muito bem, outras 5... foi lá, ficar com o certificado bonitinho lá, tal, pra postar. Mas assim, dessas 5 que já tiraram algum proveito, já reflete, já gera o retorno financeiro. Então, eu sou sempre favorável ao investimento em capacitação, sempre. Vou falar por experiência própria. Todas as vezes que eu investi lá, vou usar o exemplo este ano. Este ano, eu levei a equipe inteira para um curso lá, acho que eu gastei mais ou menos em torno de R$50 mil para levar todo o time comercial para um curso de imersão de 2 dias de vendas. No mês seguinte, o faturamento ele já foi 100 mil maior. Então, ou seja, eu investi 50. Então já valeu a pena. Foi todos que eu levei que deram esse retorno? Não, não foi. Mas os que foram já valeu a pena. Então, assim,
Depende muito do tamanho da sua equipe. Você tem que entender que não vai ser 100% que vai engajar. Você tem que entender que vai ser um ou outro. E se, dependendo do tamanho da sua equipe e essas pessoas que você sabe que vai engajar, vai gerar retorno, faz sentido. Tem pessoas que a única forma, o único gatilho da pessoa se desenvolver é ela sentir o próprio bolso. Ela própria colocar do bolso aquela pessoa. Eu paguei academia, então eu tenho que ir lá e treinar porque eu já paguei isso aqui. A pessoa que vai por este motivo. E tem a pessoa que, se você falar, tô te dando 3 meses aqui de academia grátis, vai lá e tal. Tem pessoa que vai aproveitar totalmente. E tem a pessoa que, como não sentiu no bolso, ela nem se esforça pra ir. Sim. Tem uma outra questão que eu queria colocar pra vocês, que o que vocês consideram de mais frustrante? Não tô falando de liderança, seja no dia a dia de trabalho, o que vocês mais consideram de frustrante? Que tipo de pessoa vocês não gostam no trabalho? Ó, vou ajudar aqui vocês. Eu, por exemplo, eu tenho um tipo que é assim, ó. Pessoas que... Tem uma frase que é assim. A pessoa sábia, ela simplifica aquilo que é complicado. E a pessoa tola, ela dificulta aquilo que é simples. Então, eu detesto esse tipo de gente para trabalhar. É aquela pessoa que ela pega uma solução e consegue enxergar 1 milhão de problemas. E tem aquela pessoa que vê um problema e enxerga várias soluções. É uma delícia trabalhar com gente que enxerga soluções dentro de problemas. Então, esse é o tipo de pessoa que eu gosto de trabalhar. E é o tipo de pessoa que me incomoda, é a que só busca problemas, só vê problemas, dificulta tudo. E vocês, quais são o tipo de pessoas? Eu vou falar assim, vou falar como gestora, é uma coisa que me incomoda muito. Pelo menos eu, sempre que eu vou propor algo para a equipe, seja uma meta diferente, seja algo, enfim, que vai estar relacionado a resultados ou propor uma meta maior, eu sempre também busco ferramentas ou direcionamentos para que eu consiga realmente ajudá-los a entregar o que eu tô propondo. Aí você chega lá na frente com um monte de ideia legal, a pessoa nem tentou fazer, não vai dar certo. Vocês têm um perfil aí? Vocês têm um perfil disso? O meu, assim, o perfil, tipo assim, no dia a dia a gente faz muitas premiações. E a gente tem várias metas diárias para as pessoas baterem o mínimo de ligações, reuniões, isso do dia a dia. E as pessoas só se motivam se a gente coloca algo em cima, alguma premiação. E tipo assim, você fala, caramba, a pessoa vai se mexer só se eu colocar algum valor em cima, não pela determinação, pelo o que ela tem que atingir por ela, para realizar os sonhos dela, o que ela tem que trazer para família, com tudo, filho. A pessoa ela só se motiva por premiações. Isso me deixa desanimado de fazer próximas premiações. Entendeu? Ó, legal que você está colocando de premiações, porque assim, eu vejo muitas premiações aí, consultorias que eu já dei e tal, que as premiações são utilizadas de forma errada. Onde eu quero chegar? Eu já, por exemplo, já participei de imersões onde eu não estava com imersão pronta, com curso, imersão de mentoria. Eu teria que vender minha mentoria, só que eu não tinha nada pronto da minha mentoria e tal, eu não tinha feito nenhuma tentativa de venda da primeira mentoria, e foi me proposto uma premiação muito alta, para falar, ó, se você atingir 10 agendamentos aqui, você vai ganhar este prêmio aqui. Eu falei, não tem como, eu não tenho nem o curso criado, como que eu vou agendar uma ligação para apresentar minha mentoria, para vender e tal? Não, vai dar. E você tem 30 minutos. Então, assim, para mim era impossível. A premiação foi a motivação para eu fazer aquilo. E eu fiz. Então, assim, em 30 minutos eu consegui agendar 10 apresentações da minha mentoria, que nem existia, algo que eu achava impossível. Eu saí disparando mensagem no WhatsApp, eu liguei para as pessoas que poderiam aceitar, que eu já imaginava na minha cabeça e tal, então em meia hora deu certo. A premiação ali foi o que me motivou para mostrar, tá vendo como é possível? Porque foi o gatilho. Se fosse só não, vai ter que fazer, eu não ia acreditar. A premiação me inspirou, eu fui e fiz. Agora, se isso se torna uma coisa recorrente, ia chegar uma hora e ia perder totalmente o valor, né? Então, a premiação muitas vezes ela tem que ser colocada pra gente fazer as pessoas atingirem um primeiro patamar. Atingir aquele primeiro patamar, não posso ficar repetindo a mesma coisa. Então eu tenho que colocar novos patamares, né, de premiações para atingir coisas novas, para aí sim fazer sentido. Senão vira quase que um benefício, né? Quase que uma obrigação trabalhista. Eu acho assim, o que mais me frustra é a pessoa pecar pela escuta. Porque, assim, eu acho que é muito bom você escutar, mas também, dependendo do que você escuta, você peca muito nisso.
Então, assim, o que eu falo, assim, pecar pela escuta. Às vezes você escuta algo por alto, alguém falou alguma coisa, alguém falou isso, e você deduz uma situação, o que está acontecendo. Tanto na questão da gestão, liderança, ou até mesmo na nossa vida pessoal mesmo, que acontece muito. Então, isso acontece dentro da nossa família, isso acontece dentro do nosso profissional também, que é aquela pessoa que escuta, fala assim, e aí você vai falar algo e a pessoa, ah, mas você fez isso, você fez aquilo pra fulano, porque não sei o que, e nem sabe da situação. Então, isso gera um conflito, tipo assim, é um efeito dominó, né? Vai um derrubando o outro. Então, a pessoa que peca ali pela escuta, não sabe o que aconteceu da situação, isso vai transbordando, passando de uma pessoa para outra, e aí contamina. Então, acaba virando um caos. E aí você tem que contornar toda uma situação que começou com, né, uma coisa pequena, que virou uma coisa estrondosa, né? Então, acontece muito isso, e é uma coisa que chega a me irritar, na verdade, acaba me irritando mesmo, porque isso atrapalha, né? Então, você tem que fazer ter uma autonomia ali para você mudar a situação. Então, isso é a coisa que acontece e é recorrente, tanto nosso pessoal como o nosso trabalho também. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, é uma coisa que me frustra muito, né? Me deixa muito irritada, mas a gente como tem que ter ali uma cabeça boa para lidar com essas situações. Mas é algo assim que me deixa muito, assim, fora da linha mesmo. Porque isso atrapalha, né? Acaba ali contaminando muitas pessoas que nem participam, às vezes não tá nem no meio da conversa e acaba ali entrando por conta de uma escuta errada de uma pessoa. Não, e tem muito isso, né? E as pessoas querem buscar o mal no outro, né? Eu lembro de uma situação de vida minha que eu sempre procuro contar esse lado, assim. Eu fui chamado de câncer da equipe, uma equipe que eu trabalhava, eu fui chamado de câncer Meu da Deus. equipe, porque eu trabalhava numa construtora, e a construtora eu trabalhava com repasse, que era fazer financiamentos bancários das pessoas que estavam comprando imóveis. E as pessoas normalmente não têm tempo de semana para ir até na construtora. Então, eu tomava uma atitude que era um a mais, que eu me pedia para fazer hora extra e ia no final de semana nos estantes coletar as documentações, fazer simulações para as pessoas, juntar os documentos e dar a entrada. Então, meu resultado era acima da média por causa deste trabalho a mais que eu fazia. Quando era apresentado os números da equipe, eu estava sempre muito à frente de todo mundo, muito à frente de todo mundo. E todo mundo só jogando pedra, é o câncer da equipe, que não sei o que, tá destoando, tá aprontando alguma coisa e tal. Só que eu lembro que ninguém nunca nem chegou pra mim pra perguntar como que eu fazia pra chegar naquele resultado. Que eu compartilharia tranquilamente, tanto que eu lembro até que nessa reunião que eu fui chamado de câncer da equipe, eu falei, não gente, eu só vou no sábado, porque o pessoal não consegue vir de segunda a sexta, então eu prefiro pedir uma hora extra, eu vou lá no sábado, pego todo o documento, trago na semana e é o que eu entrego. Porém, ninguém nunca quis fazer igual. Só continuaram com a visão negativa, mas não tiveram a disposição de fazer até. Entreguei a receita do bolo e ninguém ainda assim quis fazer igual. Então o pessoal ouve muito pelo lado negativo, pelo lado ruim, né? Sim. Bom, pessoal, agora tá dando nosso tempo mais uma vez. Acho que tinha bastante coisa para falar, mas eu vou ter que encerrar aqui. Agradeço aí a presença de vocês. A gente vai ter mais outras oportunidades. Vamos chamar outros convidados aí nos próximos, mas vocês vão estar sempre voltando pra gente compartilhar sempre do nosso dia a dia aí, sempre, tá bom? Certo, obrigada. Obrigada. Obrigado. Então, tchau, tchau. Tchau. Tchau.